E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 1, do capítulo 1. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, na perspectiva de Ainz, o rei feiticeiro, o governante absoluto, da grande tumba de Nazarick, e o reino feiticeiro, de Ainz ou Algon. Um ser que governou, os 41 seres supremos, e o último deles, que permaneceu em Nazarick. Nesse momento, aquela entidade, que deveria estar desfrutando das atenções de seus subordinados, estava encolhida em uma cama macia, lendo um livro. A dita cama fora transferida da grande tumba de Nazarick para este lugar, para as câmaras privadas do antigo governante de Irrantel, o prefeito Panazulei, que fora parcialmente reformado e convertido nos aposentos de Ainz. Desde que foi transferido para cá, ele não pôde mais detectar a fragrância que costumava emanar dessa mobília, que outrora estava em Nazarick. Ainz pensou, talvez, seja porque a cama aqui não tem perfume pulverizado sobre ela. Quando ele inclinou seu peso sobre a cama em questão, é claro que dormir era completamente desnecessário para um morto-vivo como Ainz. De fato, eram apenas os remanescentes de sua humanidade, dizendo à sua mente que ele deveria estar cansado. Era por isso que Ainz ocasionalmente fazia esse tipo de coisa, deitando em uma cama, para acalmar sua cabeça e coração superaquecidos. No entanto, isso foi apenas uma solução temporária. Então, ficar deitado assim por muito tempo, como um ser humano faria, era na verdade, bem sem sentido. Claro, sempre havia algumas exceções à regra. Por exemplo, enquanto ele estava lendo. Em particular, quando ele estava consciente da maneira como os outros estavam olhando para ele, enquanto lia. Ainz pensou, vai amanhecer logo, ó. Um fraco raio de luz solar filtrou através da abertura nas cortinas, dando a Ainz uma ideia aproximada do tempo. Com isso, ele enfiou o livro que estava lendo até agora, debaixo do travesseiro. Então, ele inclinou o crânio para olhar para um canto da sala. Ele viu uma empregada lá. Ela era uma das empregadas regulares de Nazarick, e ela estava responsável por Ainz hoje. Para ser mais preciso, ela atendia-o desde ontem. Atualmente, ela estava elegantemente sentada em uma cadeira, com as costas retas. No entanto, essa postura não mudou desde a noite passada. Pelo que Ainz sabia, nenhuma das empregadas falhou em manter essa posição. Sua linha de visão estava constantemente fixa em Ainz, barrando várias distrações momentâneas. Um fardo verdadeiramente indescritível. Claro, ela certamente não pretendia exercer essa pressão em Ainz. Foi simplesmente porque prestar muita atenção a ele permitiria que ela respondesse imediatamente a qualquer situação que pudesse surgir. No entanto, isso fez um homem comum, como Suzuki Satoru, querer chorar e implorar, me poupe, por favor. Ninguém se sentiria confortável se eles fossem constantemente encarados assim, especialmente se fosse um membro do sexo oposto fazendo isso. Mesmo que nada acontecesse, fazia com que ele sentisse que havia deixado algo bagunçado em algum lugar. A coisa mais importante foi a maneira como ela silenciosamente respondia a Ainz se ele fizesse algum movimento. Simplificando, uma experiência verdadeiramente miserável. Claro, Ainz era um governante absoluto. Se ele a proibisse de fazê-lo, ela pararia. No entanto, quando ele pensou no olhar que a empregada faria se ele dissesse isso, ele não conseguiu falar as palavras que estavam prestes a sair. Depois de vir a este mundo, Ainz rapidamente entrou em ação, sob o disfarce de Mumon. Essa foi a primeira vez que as empregadas o cercaram assim. Mesmo agora, elas continuaram a prestar seu serviço a ele, com lealdade inspiradora. Era justamente por Ainz saber disso, que ele não conseguia fazer com que elas o obedecessem pela força. Ainz murmurou, além disso, elas vão se cansar disso, depois de um tempo. Fazia um mês, desde que ele pensara isso. A ideia de que esse estado das coisas poderia continuar para sempre, enchia Ainz de um certo desconforto. Como as empregadas levavam 41 dias para concluir uma única rotação de turno, ele decidiu deixar esse assunto para o futuro. Mas essa linha de pensamento tinha apenas empurrado o assunto com a barriga. É isso o que eles chamam de responsabilidade da liderança. Administrar Nazarick, planejar o futuro do grupo, responder aos desejos dos meus subordinados. As pessoas que estão no topo são realmente ótimas. Não admira que eles tenham salários tão altos. As pessoas no topo fazem tão pouco e ainda ganham mais. Agora ele entendia o que eles estavam passando. Ainz riu de sua loucura passada.
Então, ele lentamente se levantou da cama. Neste momento, a empregada levantou-se, silenciosamente, de seu assento também. Isso o fez sentir como se houvesse uma corda conectando-os. Como os movimentos dela podiam ser tão graciosos, depois de ficar acordada durante a noite. Agnes falou, estou de pé. A empregada regular falou, sim. Então, sua serva deve sair. Depois disso, a empregada de hoje virá me substituir. Agnes não disse nada ao longo das palavras, eu conto com você. Mas simplesmente grunhiu e acenou com a mão para indicar que ela deveria continuar. Agnes pensou, talvez eu esteja sendo muito arrogante. Ainda assim, pode ser melhor assim. Ele havia enviado Ramuske para perguntar, e a primeira resposta das empregadas parecia ser: parece que estamos sendo dominadas. Agnes-sama é o melhor. Ou algo assim. Parece que todas elas eram masoquistas, e embora tenha incomodado Agnes, quando ele ouviu pela primeira vez, depois de considerar calmamente o assunto, ele percebeu que um governante precisava agir, vestir e atuar assim. Era o que seus súditos desejariam. Usando uma empresa como exemplo, um chefe tinha que parecer e agir como um chefe. Quando ele pensou sobre isso dessa forma, Agnes sentiu que o que ele tinha feito era o que o rei feiticeiro deveria ter feito. O fato era, quando ele estava espionando o governante do império, Jirkniv Rune Farlord Elnix, em seu tempo livre, ele notou que o homem se comportava praticamente de maneira igual. Ainda assim, Suzuki Satoru tinha sido um homem trabalhador, e ele se sentiu um pouco desconfortável, por não dizer algo como, obrigado por trabalhar duro. Agnes falou, então, você deveria ir descansar um pouco. A empregada regular falou, por favor, permita que sua serva lhe ofereça um mais profundo agradecimento por sua generosidade, Agnes-sama. A empregada curvou-se profundamente quando expressou sua gratidão. Ela falou, no entanto, é graças a este item que você tão gentilmente me emprestou, que sua serva pôde ficar ao seu lado, para atendê-lo sem ter que descansar, Agnes-sama. Agnes murmurou em seu coração. Não foi isso que eu quis dizer. Era verdade que, uma vez que se colocasse o Ring of Sustenance, anel do sustento, podia-se passar o dia e a noite sem dormir. Ainda assim, sentar em uma cadeira e observar Agnes a noite toda, deveria ter sido nada menos que infernal. Embora ele estivesse muito satisfeito com sua dedicação, não havia necessidade de ir tão longe. Pelo menos, elas deveriam cancelar o turno da noite. A parte em que elas me observam dormir, certo? Sendo empregadas, era natural que elas servissem fielmente seu mestre, com seus corações e almas. Ele não sabia exatamente qual das empregadas tinha dito isso, mas ele se lembrava de ouvir de uma delas. Servir fielmente seu mestre, hein? O que você diria, se eu quisesse viver como um igual a você? Ao contrário de como ele se sentiu quando veio pela primeira vez a este novo mundo, Agnes estava agora confiante de que todos os seus subordinados eram absolutamente leais a ele. Enquanto Agnes prestasse atenção às suas ações, e não fizesse nada que os desapontasse, não havia chance de sua traição. Exceto interferência externa. Nesse caso, talvez ele deva mudar o relacionamento entre eles, e se colocar em pé de igualdade com os NPC. Isso pode ser uma boa escolha para fazer, em algum momento. Se isso acontecesse, Agnes estaria livre desta vida de ser um governante, de ter que quebrar seus miolos o dia todo. Além do mais. Agnes murmurou, seria como antes, de fato. Exatamente como nos dias de ouro da guilda. Eu me pergunto se eu poderia voltar a esse tipo de vida novamente. Sempre que ele falava com os NPC, ele ficava imaginando seus antigos amigos, sobrepostos a eles. Por causa disso, Agnes esperava que ele não tivesse que se relacionar com eles, na condição de mestre para servo, mas sim, do jeito que era no passado não. Agnes pensou, enquanto mentalmente balançou a cabeça. Enquanto ele não soubesse o que poderia plantar as sementes de decepção em seus súditos, uma mudança tão dramática, nas circunstâncias, não poderia ser uma decisão sábia. Além disso, já que ele sabe que eles desejavam um relacionamento de servo com ele, era sua responsabilidade, como seu mestre, continuar nessa função. Ao mesmo tempo, como a última pessoa que permaneceu aqui, ele teve que fazer tudo o que pudesse para os NPC. A empregada pediu licença a Agnes e saiu do quarto. Naquele momento, Agnes entrou em ação. Primeiro, ele substituiu o livro embaixo do travesseiro com outro livro. O livro que ele substituiu tinha um título muito complexo. Apenas olhar para ele faria com que alguém perdesse a vontade de continuar lendo.
Então, o livro que ele estava lendo na noite passada entrou em sua dimensão de bolso pessoal, seu inventário. Depois de colocar o livro onde não seria facilmente roubado, Ain soltou um suspiro de alívio. Isso também fazia parte de suas responsabilidades como mestre. Ele certamente não queria ler aqueles livros difíceis que faziam sua cabeça doer a noite toda. Se possível, ele queria ler alguns livros populares. No entanto, ser visto lendo esses livros prejudicaria a dignidade de Ainz como governante. Portanto, Ainz foi forçado a tomar tais medidas incômodas. Aliás, ele já havia levado em consideração o fato de que as empregadas moveriam o livro sob o travesseiro para outro local. Agora que ele havia terminado tudo o que podia fazer na cama, Ainz afastou o fino do céu de gaze que envolvia a cama e se levantou. Só então, várias batidas vieram da porta. Logo depois disso, a empregada, que deveria assumir o turno seguinte, abriu a porta e entrou. Quando ela viu Ainz saindo da cama, ela sorriu e se aproximou dele. Parecia que ela era a empregada designada para acompanhar Ainz hoje. Ainz falou, "Bom dia, Fifth." Um sorriso, incrivelmente radiante, surgiu no rosto da empregada. Fifth falou, "Bom dia, Ainz-sama. Eu estarei sob seus cuidados hoje." Se Fifth tivesse uma cauda, ela provavelmente estaria abanando com toda a força. De repente, ele pensou no passado, em Pestonia, abanando o rabo. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.